Amado Jesus, Mestre Divino, aqui iniciamos nosso momento de Kardec desta tarde e noite, rogando-te bênçãos de paz e luz para as nossas vidas, para as nossas almas. Que a tua presença se faça, Mestre, através da presença das entidades superiores encarregadas da nossa educação moral e intelectual. Que aqui estejamos vibrando também, não só pela nossa paz, não só pela paz das nossas famílias, familiares e entes amados, dos nossos lares, mas também pela paz dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, pela paz do nosso domicílio cósmico em que se constitui a Terra. Inspira e conduz o nosso Gilvan nos comentários do estudo desta noite. Inspira-nos no entendimento do ensino que vamos receber. Que seja em teu santíssimo nome e no nome de Deus Todo-Poderoso, que aqui iniciemos nosso momento de Kardec de hoje, louvando-te, Cristo, e a Deus nosso Pai, hoje como em todo sempre, Senhor, que assim seja. Como consta da nossa programação, na tarde e noite de hoje, nós teremos o nosso Gilvan expondo sobre a parábola da figueira que secou. É isso mesmo, Gil? Não, desculpe. Os falsos profetas. Perdão, Gil. O nosso Gilvan expondo sobre os falsos profetas. Dessa forma, portanto, nós passamos para o nosso Gilvan a palavra, desejando a ele uma bela exposição. Gilvan, com você a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, Gil, pode falar. Ok. Hoje nós temos, portanto, a oportunidade de conversarmos um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho, que trata sobre os falsos cristos e os falsos profetas. É interessante quando a gente lê à primeira vista assim, esses textos, o apontamento de Kardec, o comentário, a mensagem de Erastos, a gente vê que, pelo menos no aspecto da história da religião, todas elas estão pautadas, todas elas se acham fundamentadas no que nós podemos chamar, aliás, Leon Denis trata muito bem, do sagrado, ou seja, daquilo que é misterioso, daquilo que está oculto. E, neste ponto, Denis nos ensina que todas as religiões, desde épocas imemoriais, elas se veem a braços com esse fato, ou seja, o mistério. Tendo elas, portanto, duas faces. Na leitura que fazemos do texto de Leon Denis. A face externa, objetiva, aquela que todos veem, enxergam, e a face interna, diríamos, esotérica,
termo aqui escrito com S. E entre essas duas faces estão os videntes, estão os profetas, que estabelecem essa mediação entre a população e a sua religiosidade. Muito embora a população, aí voltando ainda a épocas remotas, não tivesse nenhum conhecimento dos fatos oriundos do mundo espiritual, via de regra, esses profetas tinham esses conhecimentos. Não é por outra coisa, senão que todos eles se chamavam, ou eram chamados de sábios, ou ainda de iniciados. Dendi, então, nos mostra a Índia como o berço, onde esse contato com o mundo espiritual se fazia bastante intenso, bastante forte, principalmente quando se estuda os livros védicos que fazem parte, que integram um maior compêndio da cultura religiosa da Índia. E nos Vedas vamos encontrar valiosos ensinamentos, ou pelo menos informações, que são originárias ou originadas do mundo espiritual, tendo chegadas até a população, ao povo, via profetas, via esses videntes, ou os rishis, como são também chamados. E desde, portanto, essa época dos Vedas, que era comum essa intermediação. Tem uma história que figura bem esse fato, é que aproximadamente 6.000 anos antes do Cristo, a Índia passou por um flagelo muito grande em termos de doenças, onde centenas, milhares de pessoas morriam amontoadamente, e de doenças, àquela época, tidas como misteriosas. E, portanto, os curandeiros, os médicos, por mais requisitados que fossem, a fim de propiciar o mínimo de saúde e aplacar aquela tormenta, não dispunham do ensinamento necessário, das medicações necessárias. Então, diz a história que 58 sábios saíram da cidade e, em curso direcionado ao Himalaia, caminharam por 15 dias até que, num certo momento, encontraram uma caverna. Ali acenderam uma fogueira e começaram a pensar, começaram a orar. A partir de quando? A partir desse momento, portanto, alguns deles começaram a escrever, a fazer anotações, e daí surgiu o livro que integra os Vedas, chamado de Ayurveda, que significa a vida, que é um verdadeiro código de medicina, em que as entidades, vamos chamar assim, escreviam psicograficamente, por intermédio desses sábios, e anotavam os remédios, todos eles de ordem natural, em que deveriam ser aplicados naquelas pessoas, naqueles enfermos. E a história diz que esses medicamentos traziam de forma minuciosa a propriedade de cada erva e também as consequências, ou melhor, como deveriam ser utilizadas. Mas trazia mais ainda. Traziam a importância das pessoas
se voltarem para a vida espiritual, para a contemplação, como forma de alguma maneira, adquirirem a imunização ou a imunidade contra essas enfermidades. E diz a história que até hoje esse livro, Ayurveda, ele é seguido em algumas populações lá da Índia. Então, vemos aí, traduzindo este fato, este episódio, esse evento para uma linguagem espiritista, um processo mediúnico, mas que, à luz da cultura do povo de então, eram tidos talvez como um milagre, pelo menos para a população, porque esta desconhecia o fenômeno da mediunidade. Quando a gente caminha um pouco e vai até o Egito, vemos que não é diferente. Na cultura egípcia, também se faziam presentes esses profetas, também se faziam presentes esses seres que se portavam como intermediários entre o homem e a divindade, ou então as divindades, como bem eram entendidas naquele momento essas pessoas, essas características da religiosidade. Diz a história que Hermes Trismegisto, também egípcio, uma certa feita ele saiu para meditar. E, após algum tempo, isolado no monte, ele viu o espaço, os mundos e a vida, nos diz aqui Denis, em que todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito revelou-lhe o seguinte mistério: a luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas sob o seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens, aqui na Terra. O fogo que brota das profundezas é o verbo divino. E aí diz Hermes: Deus é o Pai, o Verbo é o Filho. A sua união faz a vida. Essa revelação, portanto, segundo Leon Denis, Hermes teve num desses momentos de meditação e de reflexão. Caminhando um pouco pela Torá, o Velho Testamento, vamos ver que ali é um campo aberto em que os profetas se comunicavam, e alguns historiadores dizem que existiam até classes de médiuns naquela cultura, muito embora sabemos que Moisés, a partir de um certo momento, ele proibiu terminantemente a que se fizesse esse tipo de evocação, mas no pensamento esotérico deles, a comunicabilidade com o mundo espiritual, portanto, as profecias eram naturalmente manifestadas a todo momento. Então, tinha, portanto, as classes de médios. Existiam os médios que eram os videntes, chamados de Ozé. Existiam os médios que eram adivinhos, ou só faziam adivinhar, chamados de Kozen. E assim por diante, existiam também essas classificações. Como vemos, repetimos aqui, é o contato, a parte misteriosa que se encontra em todas as religiões de todos os tempos. Na Grécia, da mesma forma, o oráculo de Delfos era o ambiente apropriado no qual a mediunidade era exercida em larga escala. Ali evocavam-se espíritos e a história nos mostra que
nenhum governante daquela época tomava decisões significativas, decisões relevantes, antes de consultarem as pitonisas, antes de consultarem as sibilas, como assim também eram chamadas as médiuns. E assim por diante. A Idade Média, nós vemos aí a mancheias, a manifestação do mundo espiritual. De forma que todos esses sábios, esses profetas, tiveram sempre o cuidado na hora de publicizar essas manifestações, na hora de tornarem acessíveis aos homens. Isso porque, quando uma verdade vem ao mundo e a sociedade de então não a concebe na sua inteireza, na sua largueza, na sua essência, no seu espírito, tende muitas vezes a deformá-la, tende muitas vezes a deturpá-la, tende, na maioria das vezes, a corrompê-la. Por isso que Jesus, como o profeta por excelência, e vamos encontrar isso na questão 624 ou 625 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos mostram que Jesus foi o maior dos profetas. Portanto, ele representa o modelo daquele que falava aquilo que nós deveríamos ouvir para seguirmos da melhor forma possível. O profeta verdadeiro, aquele que se fez profeta não por imposição de si, mas porque todos, até mesmo os seus adversários, tinham ou reconheciam-no como o homem que efetivamente emanava de si ideias de amor, de paz e de esperança, que segundo aprendemos dos Espíritos, as características marcantes do verdadeiro profeta. E isso veremos daqui a pouco. A doutrina espírita também trata muito bem dessa questão dos médiuns, e aí fazendo já a ligação do médium com o profeta, porque Kardec diz que normalmente se atribui ao profeta o dom de adivinhar, o dom de predizer. E ele, portanto, rebate um pouco essa ideia e diz que, no sentido evangélico, a palavra profeta significa aquele que revela os ensinos de Deus à humanidade. Nesse sentido, nos diz Kardec que pode existir profetas que façam ou não predições. Isso porque, na nossa mente, no nosso senso comum, o profeta sempre se apresenta como aquela pessoa que faz grandes coisas, que chama a atenção, que, de uma forma ou de outra, derroga as leis naturais, que, de uma forma ou de outra, põe por terra as leis naturais, fazendo, portanto, prodígios ou verdadeiros milagres. E, neste ponto, Kardec nos mostra com bastante lucidez, né, que, à medida que a ciência avança, vai se derrubando, se jogando por terra a ideia que se tem dos milagres, a ideia que se tem dos prodígios. Por exemplo, se para uma pessoa que não conhece nada de eletricidade, o ato de ligar o interruptor de uma luz e, portanto, clarear um ambiente escuro, aquilo pode ser um prodígio, pode ser um evento miraculoso. Para alguém que não conhece nada de mecânica, de repente contemplar um avião subindo, decolando, pode representar, sem sombra de dúvida,
um milagre, um prodígio, para alguém que não conhece as leis da física, as leis da química, e observar determinados eventos na natureza, isso pode parecer algo absolutamente extraordinário. Para alguém que não conhece as leis do magnetismo, por exemplo, aplicar um passe a alguém e promover a cura é um milagre. E a doutrina espírita, portanto, nos ensina que, à luz da ciência, tudo que nós concebemos, tudo que nós conceituamos como milagre, não passa de revelações das leis naturais, nos mostrando, portanto, que o milagre efetivamente não há. Então, nesse sentido, é que nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas. E Kardec, fazendo aqui uma síntese de um apanhado dos evangelistas, diz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas, a espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Interessante essa passagem. A ponto de seduzirem os próprios escolhidos. O que é que nós podemos imaginar dos escolhidos? É que, às vezes, os atos ditos miraculosos ou prodigiosos são tão incomuns e atraem tanto a nossa atenção que até as pessoas que estão, de certa forma, acostumadas veem aquilo como um milagre. Né? E a gente pode observar, de alguma forma, determinados fenômenos que acontecem. Nós os vemos muito bem quando estudamos os mecanismos das materializações espirituais, das psicofonias nas suas mais variadas formas, mudanças de voz e tudo mais. Esse tipo de fenômeno pode nos levar, ou pode levar alguns incautos a verem isso como algo fenomenal, quando, na verdade, nada mais é do que um processo normal de intercâmbio que se faz mediante a ligação do pensamento, mediante a ligação que se tem, a energia que se promove, a sintonia que se faz entre a entidade encarnada e a pessoa encarnada, ou seja, o médium. Né? Mas, se a gente não observa com este olhar que a doutrina espírita nos dá, nos mostra, podemos ver isso como um milagre e sermos induzidos por isso. E os falsos profetas sabem utilizar isto muito bem. Eles sabem manusear muito bem as energias psíquicas e o fazem de forma tão acurada que, para os incautos, aquilo passa como verdade. E, portanto, é nesse sentido que Kardec nos adverte para termos muito cuidado, termos muita atenção. E nós temos, neste livro, que é o Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual. Não é por acaso que, inicialmente, o livro era chamado de um manual, porque diz realmente, se não tudo, mas tudo que o médium deve saber para bem conduzir a sua mediunidade. E aí podemos estender o raciocínio. Até mesmo aqueles que não são médiuns devem ler o Livro dos Médiuns, porque é uma fonte preciosa, é uma fonte preciosíssima de ensinos acerca da comunicabilidade.
Ali nós vemos Kardec ter uma preocupação extrema de classificar a mediunidade, falar dos perigos, nos advertir sobre os maus espíritos, falar sobre as questões ligadas à obsessão, enfim, uma série de fatores que minuciosamente Kardec trata ali e que, portanto, para nós espíritas um manancial riquíssimo de conhecimento e do qual não devemos abrir mão, né? É muito preocupante nós ouvirmos, e temos o conhecimento disso, que algumas pessoas acham que o livro dos médiuns está, de certa forma, defasado, que é preciso avançar em alguns conceitos. Isso pode significar, no nosso modo de ver, duas coisas, pelo menos duas. Ou ignorância total do que está escrito naquele livro, ou má fé. Uma terceira pode ser um severo processo de obsessão. Pode ser também uma quarta via, tudo isso aí misturado. Porque para nós que temos o bom propósito de conhecer a doutrina espírita, o Livro dos Médiuns é, sem dúvida, o nosso SPEC, é, sem dúvida, o nosso fundamento, é o nosso arrimo. Kardec, nesta parte do capítulo, também fala que são comuns existir em todos os tempos pessoas que exploram a boa vontade da população, da sociedade, das pessoas, e isso o fazem, muitas vezes, para obterem proveito, muitas vezes para obter o domínio, muitas vezes para se valer até mesmo em termos materiais dessa sociedade, desse povo. Ele nos ensina que há remédios para nos precavermos dessas incursões, desses ataques que muitas vezes nós sofremos dos falsos profetas. Um deles é chamar aquilo que eles dizem, que eles falam, que eles profetizam, ou mesmo aquilo que eles escrevem, chamar todo esse sistema à razão, passar pelo crivo da razão. E é interessante trazermos aqui uma fala de João, o evangelista, quando nos adverte e, ao mesmo tempo, nos ensina para que nós não creiamos em qualquer espírito. E aí ele diz: experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu achei interessante, eu nunca tinha observado, talvez com a atenção necessária, esse termo experimentar. E é curioso a gente ver como é que se experimenta os espíritos, se os espíritos são de Deus. Como é que nós experimentamos? Kardec fez alguns experimentos. A doutrina espírita nos ensina. Experimentar significa testar, fazer experiência. Se eu experimento um objeto de estudo, eu vou avaliar todas as variantes possíveis de que aquele objeto é real. Vou avaliar se, em algum momento, o conceito que eu tiro, que eu levanto daquele objeto, ele não pode ser rebatido, não pode ser desfeito. Isso é o que significa experimentar. E o evangelista João já nos advertia sobre isso. E é sempre bom, muito embora aqui já temos o conhecimento disso, mas é sempre bom a gente repisar, ruminar a ideia de que os bons espíritos, eles não ficam chateados em serem experimentados. Não.
Claro que devemos experimentar com o cuidado, com a honestidade, com a prudência devida. Mas eles não se preocupam em serem testados naquilo que dizem. E Kardec fez isto muito bem, de forma exaustiva. Como sabemos, Kardec interessava uma mesma questão a diversos médios, em diversos locais, inclusive submetidos a categorias culturais diversas, a fim de obter uma unicidade nas respostas. E só em função dessa análise crítica que ele fazia das respostas é que, portanto, ele tomava como verdade aquela resposta oferecida pelo mundo espiritual, evidentemente diante de uma questão. Mas ele fazia isso, coisa que muitas vezes nós não fazemos, coisa que muitas vezes nós não nos atentamos. Porque é sempre de bom tom lidarmos com o mundo espiritual com a cautela necessária, a cautela devida. No campo, não é, das auditorias, existe um princípio que diz assim: em Deus eu confio, no mais eu audito. Eu acho que esse princípio deve valer de alguma forma quando nós estamos lidando com a mediunidade, quando nós estamos lidando com verdades ditas por médiuns, por espíritos. Devemos ter a cautela necessária, a verificação, verificar a conformidade, verificar não só a palavra em si, não só verificar o vernáculo, muito embora sabemos que os espíritos sérios não usam uma linguagem chula, eles são prudentes e falam bem. Mas devemos verificar sempre o sentido a que eles querem propor naquilo que dizem. Kardec diz o seguinte, que há algumas categorias de rebatedores da doutrina espírita. Uns dizem que, pelo fato da doutrina espírita ter como um de seus fundamentos a comunicabilidade com os espíritos, a doutrina espírita faculta ou incentiva os falsos cristos e os falsos profetas. Kardec diz que é exatamente o contrário. O espiritismo não nega a existência de falsos cristos nem de falsos profetas, mas, pelo estudo, pela análise criteriosa que se estabelece entre os dois mundos, o mundo espiritual e o material, é que vai exatamente pôr por terra as ideias oriundas dos chamados falsos cristos e falsos profetas. Nos lembra aqui, Kardec, de que esses falsos cristos e também os falsos profetas, nós devemos ter a perspectiva de que eles não existem só no plano encarnado. Eles existem no mundo espiritual, porque são espíritos brincalhões, são espíritos perversos, são espíritos maus, que, chegando no mundo espiritual, continuam fazendo a mesma coisa, tentando influenciar aos encarnados. São os chamados espíritos enganadores, os espíritos hipócritas, orgulhosos. Kardec chama aqui de pseudo-sábios.
devemos ter muito cuidado para com esta categoria de espíritos que se dizem profetas, porque essas entidades não medem esforço para se apresentarem a nós encarnados com nomes de entidades que aqui viveram, foram muitas vezes veneradas, apenas para serem aceitas e para terem as suas ideias devidamente recepcionadas, largamente recepcionadas ali no meio, em que elas tentam impingir as suas nefastas ideias. Portanto, é importante estarmos atentos com isso. Não devemos, à primeira vista, pelo fato de uma entidade vir falando ideias bonitas, ou mesmo trazendo novidades bombásticas, novidades que nos despertam, muitas vezes, o interesse e a atenção, não devemos ter, nesses fatos, elementos que, por si só, garantem a verdade. Não. Devemos ter muito cuidado, até porque os verdadeiros profetas, os bons espíritos e os médiuns respectivos se preocupam muito com a simplicidade na forma de falar, se preocupam muito com a naturalidade. Então, e não dão muita atenção a grandes revelações, que muitas vezes empolgam e que muitas vezes fazem amortecer as mentes humanas para uma análise mais crítica. Erastus, ou melhor, o Espírito Luiz aqui nos diz que quando se trata dos cuidados que devemos ter, ele diz o seguinte, devemos ter cuidado se as obras que ele nos propõe se são verdadeiramente dignas. E quais são? Se eles nos induzem à prática da caridade, do amor, da indulgência, da bondade que reconcilia os corações. Ora, quando ouvimos uma mensagem do mundo espiritual, ou até mesmo uma mensagem de alguém que se diga um palestrante, um pastor, um sacerdote, mas cuja palavra, cujo sentido do que querem dizer não levem ao amor, à caridade e à conciliação entre os homens, desconfiemos, porque tudo o que os bons espíritos e tudo o que as pessoas sérias, as pessoas de boa vontade promovem é a união. Nunca o conflito, nunca a dissensão. Quando vemos, então, alguém dizer que a minha igreja, o meu sacerdócio é superior ao do outro, enfim, coisas desse tipo, desconfiemos, porque pode estar aí um falso Cristo ou um falso profeta. Erastus, sim, então, nos ensina. Os espíritos, os verdadeiros profetas, se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Um profeta genuíno, o bom profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, nunca se mostra como profeta. Máxime Jesus. Máxime Jesus. As pessoas reconhecem-no por aquilo que eles são, por aquilo que fazem, mas eles evitam ao máximo se portarem como tal.
Contrariamente a isso, os falsos profetas, a todo momento, sobem aos púlpitos para se passarem como tais. Esta é uma outra característica a que nós devemos observar sempre nas mensagens e nas aparições, nas apresentações desses que se acham e que se dizem, portanto, falsos profetas. Erasto nos ensina: desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. E olha que ele falou isso, não é? Há alguns anos atrás, há mais de 100 anos atrás, a época da codificação, portanto. E hoje, não é? O que nós mais observamos aqui, pelo menos é o que mais se vê na mídia, são os falsos profetas, arregimentando, portanto, adeptos, enchendo templos, arregimentando fortunas, em prol, muitas vezes, de palavras vazias, de falsas profecias, vendendo facilidades, quando a mensagem genuína do Cristo se fundamenta essencialmente na superação. O verdadeiro profeta não é aquele que propõe facilidades, mas é aquele que propõe alternativas para que nós possamos, sobre ela, pensarmos e decidirmos se queremos ou não palmilhar esse caminho. Jesus, em momento algum, mostrou aqui, veio aqui para mostrar facilidades. Muito pelo contrário. Ele falou sempre da porta estreita. Ele falou sempre que aquele que quisesse segui-lo teria que também levar a sua cruz. E assim sucessivamente. Então, tendo Jesus como o modelo do profeta, aquele que, para nós, é o maior de todos, e tendo, portanto, o seu ensino, tendo, portanto, a sua proposta de vida como precioso ensinamento a que nós devemos pensar, refletir e seguir, tenhamos, nesse sentido, cuidado, muito cuidado com aqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem cristos, sejam eles encarnados ou desencarnados, não importa. O importante é verificarmos se o resultado do que dizem efetivamente nos conduzem ao bem, ou se o que dizem não nos leva a um aprofundamento maior do que significa sermos nós mesmos enquanto espírito, enquanto criaturas emanadas do reino de Deus. Na ausência disto, portanto, desta crítica que devemos ter, na ausência desta análise, desse cuidado, nós somos levados, via de regra, a buscarmos revelações. Todos nós, ou muitos de nós, quando não nos debruçamos sobre os ensinos dos Espíritos, materializados na codificação e também em outras obras que sucederam à codificação, quando não temos a necessária atenção para estudar, somos levados no sentido de querermos a todo momento revelações. Não é por acaso que muitas casas espíritas que promovem essas revelações das mais variadas formas, comumente são casas que andam cheias. Outras, contudo, que buscam
levar a doutrina espírita da forma mais séria possível, meticulosa, de forma acautelada, segura, normalmente são recebidas por muitas poucas pessoas, porque efetivamente poucas pessoas se propõem a fazer um estudo sério da doutrina espírita, a fim de se verem, não dizemos assim, livres das mistificações dos falsos profetas, mas pelo menos mais seguras a ponto de distinguir esta ou aquela mensagem. Bem, para concluirmos, então, a nossa análise, eu gostaria de trazer aqui um texto do nosso Ensínios, que, falando aqui nessa questão das revelações, que muitas vezes nós, espíritas, somos ávidos, nos ensina, portanto, o amigo espiritual. Desejas revelações? Anotamos mentalmente a atitude de alguns amigos da seara cristã que se postam de forma assaz curiosa ante os trâmites da espiritualidade, reclamando inusitados ensinamentos que lhe fomentem a ansiedade saciável de novos elementos intelectivos acerca do universo, assumem posição notória de desagravo perante mensagens simples que retratam o essencial da vida. Atenção. Exigem estilo, elogiam erudição, fazem adeptos das colocações bombásticas conquanto inúteis. Traçam modelos de comparação na estilística e tom da prosa. Examinam a métrica dos versos. Tais corações, nos lembra o amigo espiritual. Para tais corações, necessário se faria atentar para duas interrogações que nos parecem capitais quanto à mensagem do indivíduo. Quais são as duas indagações? O conteúdo assinalou a intimidade com o estímulo à boa esperança e à renovação, e aqui eu vou repetir. O conteúdo assinalou a intimidade com o estímulo à boa esperança e à renovação. Outra pergunta. Abriu o coração ao entendimento de realidades que se inscrevem nas estradas da evolução, com exemplos que a natureza, o cosmos, lhes ofertam como dons de aprendizado, baseado na despretensão e claridade moral? Se afirmativo, podemos inferir que, tal qual seja a palavra da revelação, o discernimento arbitrará pela senda da verdade. Em caso negativo, sugerimos o evangelho. Fantástico isso aqui. Fantástico. Em caso negativo, sugerimos o evangelho como melhor terapia para sanar tais gravames, ou seja, a evangelioterapia, visto que, ele não disse isso não, sou eu, visto que, para o espírito inquieto, olha o que ele coloca, para o espírito inquieto, recomendável é a paz do saber eterno. Para a mente vazia, insuperáveis os dons do amor. E ao coração imaturo, na área do viver espiritual, imprescindível a advertência de Jesus de que, não sendo o reino de Deus deste mundo, a verdade, por enquanto, será ministrada com divina dosagem aos homens, evitando que a luz ofusque o oceano de presunção em que ainda sobrenada a nossa ignorância.
preciosa mensagem, portanto. Ou seja, em vez de ficarmos nós, e vai o recado para nós espíritas, e evidentemente, e primeiramente, para este que aqui vos fala, para, em vez de ficarmos buscando do mundo espiritual mensagens bombásticas, mensagens que guardam uma aparência perfeita na sua forma de apresentação, na métrica dos versos, nas palavras escorreitas. Em vez de ficarmos buscando tudo isso, busquemos a essência. Em vez de ficarmos buscando novidade no mundo espiritual, atentemo-nos para o que Jesus nos diz. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, em que nós mal sabemos, ou quase nada sabemos sobre a nossa própria realidade, não nos interessa, de pronto, ficarmos perscrutando o que está no universo afora. Busquemos, antes de tudo, como nos ensina a doutrina espírita, busquemos nos servir da palavra humilde, busquemos nos servir da expressão sincera, busquemos nos servir de ideias que nos levem que nos conduzam ao despertamento da moral e do amor. Fazendo isto, estaremos, sem dúvida, seguindo o ensino de Jesus. E não tenhamos dúvida que, seguindo o ensino de Jesus, nós, na nossa simplicidade, estaremos indubitavelmente sendo profeta do bem, promovendo o bem na terra, onde quer que nos encontremos, de acordo às nossas possibilidades, distribuindo paz, distribuindo amor, distribuindo palavras de conciliação e de conforto àqueles que necessitam, àqueles que nos pedem, nos requisitam uma palavra de fé e de esperança. Paz aos nossos corações.